Olha, a preocupação com a Covid-19 tem feito muita gente deixar outras ameaças à saúde de lado. Isso é um grande erro, até porque grande parte desses problemas podem se agravar com os novos hábitos adotados durante essa pandemia, Ana. E César, um exemplo são as varizes, que atingem até 30% das mulheres e 5% dos homens. A inflamação e deformação das veias merecem maior atenção nesses tempos de home office, o trabalho dentro de casa. Ficar com as pernas dobradas e paradas por horas e horas é um importante fator de risco, como mostra a reportagem da Elaine Cortez. No último ano, a saúde ganhou destaque na agenda do mundo. Mas, para a maioria das pessoas, as atenções ficaram voltadas apenas ao novo coronavírus. E os velhos riscos foram deixados de lado, né? Especialistas fazem um alerta para os perigos do novo estilo de vida imposto pela pandemia. E um deles está nas complicações das varizes. São veias doentes. Eu costumo dizer que toda variz um dia foi uma veia normal. Só que aquela veia tem uma predisposição genética e por herança familiar, na maioria dos casos, ela vai começar a ter uma inflamação na parede que vai fazer com que ela cresça, ela dilate e aí vai aparecer aquela veinha que vai começando a pular na perna. O adoecimento das veias acomete 3 mulheres para cada um homem. O público feminino tem como antecedentes as questões hormonais, os riscos de uma gestação e o uso de alguns anticoncepcionais. Varizes é muito comum. Ela atinge aproximadamente 15% das mulheres, 5% dos homens. Em algumas populações chega a atingir 30% das mulheres. Então, se você tem casos de varizes na família, isso significa que provavelmente o seu risco é maior e que você precisa mais ainda adotar hábitos de vida saudáveis para minimizar esse risco de desenvolvimento de varizes. Muita gente já ouviu falar que a questão é genética. Seria mesmo só isso? A genética é extremamente importante, 80% a 90% de influência. Mas ela sozinha, ela não vai levar a grande maioria das doenças, não vai levar a varizes. Vai depender muito do seu estilo de vida, da sua alimentação, da sua atividade física, seu nível de estresse, tudo isso interagindo com uma maior suscetibilidade é que pode levar à formação de varizes também. Agora, existem varizes que não são decorrentes de tendência genética? Tem. Em geral, após trombose, às vezes após trauma, pessoas que tiveram um trauma ortopédico, quebrou a perna, se machucou, e aí aquela veia naquela região fica meio doente e pode ficar dilatada e tortuosa. Além das mulheres, outros grupos de risco são os idosos, mais propensos a terem varizes, e os profissionais de determinadas áreas de trabalho. O home office se estabeleceu com força total no último ano. E é assim que a maioria das pessoas tem passado os últimos meses, com pouco espaço, quase nenhuma mobilidade, horas na mesma posição e, por consequência, com uma grande perda de massa muscular. 90% da nossa circulação sanguínea nas pernas dependem das nossas panturrilhas que estão paralisadas. E aí, alguém se identifica? A qualidade do bombeamento do sangue diminuiu muito. Não subestime as dores nas pernas nem os sinais de retenção de líquido. Se os vasinhos aparecerem, não se engane, está muito além de uma questão estética. Que os vasinhos são como se fosse a pontinha do iceberg, que a gente não vê aquele problema todo que está escondido ali por baixo, que traz esse vasinho à tona. Malu percebeu o desconforto, mas recorria até então aos relaxantes musculares. Depois de alguns meses já trabalhando em home office, que eu comecei a observar que eu sentia muitas dores no final do dia e que também sentia aquela sensação de perna inchada, de perna cansada. Eu tinha até cãibra nas pernas. E aí eu comecei a perceber que aqueles vasos que eu já tinha antes, eles estavam mais evidentes ou tinham crescido. E em locais que eu não tinha ainda nenhum vaso, começaram a aparecer. São 11 horas sentada por causa do trabalho, sem contar o período de estudo da pós-graduação. Chega a ficar num dia
até 14 horas sentada na frente do computador. Eu levanto no horário do almoço só. Além do gênero, o estilo de vida foi um agravante. Os médicos que eu tenho passado e feito acompanhamento acreditam que por conta da obesidade, os vasos das minhas pernas estão procurando outros caminhos para poderem passar com mais facilidade e conseguirem exercer o seu papel. Se a gente conseguir manter o peso, fazer atividade física, se movimentar adequadamente, tratar as doenças nas formas iniciais. Então, apareceu o primeiro sinal, falou que as meninas menstruoso ou vascular, os homens, a qualquer sinal de vasinho, fazer um check-up, fazer um acompanhamento com o cirurgião vascular. Porque se a gente pega a doença nas fases mais iniciais, a gente vai fazendo procedimentos menores em consultórios e evita que essa doença se agrave e vá ser submetida a procedimentos maiores no futuro. Peso elevado, falta de atividade física e excesso de consumo de carboidratos simples e gorduras saturadas pioram o problema. Estresse e ansiedade ainda mais. Quando as veias não cumprem a função circulatória, é como se um caminho por onde o sangue precisa passar estivesse interditado. Você pode começar a ter coceira, cansaço, inchaço, dor nas pernas, alterações de pigmentação da pele, a pele vai ficando meio manchadinha. Aí aqui você já pode ter uma varize um pouco maior, uma safena doente. A gente preocupa com o quê? Com inflamação das veias, que são as flebites, que são como se fosse uma amidalite, uma inflamação que você tem direto na veia. Então fica um vermelhão, fica quente, fica dolorido. E se você não trata, isso pode progredir para uma trombose profunda. Aconteceu com o Fábio. Durante essa pandemia que eu comecei a notar que ela foi ficando diferente, inchando demais em um lugar, e era sempre a mesma, sempre a perna direita que acontecia isso. Ele demorou para notar os vasinhos. No caso do barbeiro, muito tempo em pé, 15 horas por dia. Muitas vezes era um esforço excessivo, porque já estava doendo e eu continuava em pé, achando que era algo normal, achando que daqui a pouco passa, né? É só um desconforto. Uma feridinha que não cicatrizava virou úlcera. Não é brincadeira, eu fiquei com medo de dar uma trombose na minha perna. Eu fiquei com medo de dar uma parada cardíaca. Como a safena, uma das principais veias do corpo, estava danificada, Fábio foi parar no centro cirúrgico em plena quarentena. Agora está bem, mas por pouco não fica num estado muito grave. Totalmente curado das dores que eu sentia, dos incômodos, né? Porque às vezes até o cliente percebia a expressão do meu rosto, porque às vezes era uma expressão de dor. As varizes pioram e aumentam de forma progressiva. Existem muitos tipos de tratamento, depende do calibre, da localização dos vasos e do estado do paciente. O uso de meia elástica, alimentação adequada, exercícios físicos e até medicação, em alguns casos, já resolvem. Existem ainda as aplicações, o uso de espuma, de laser e as microcirurgias. Nos casos mais graves, a internação é necessária para procedimentos de cauterização com uma passagem de fibra por dentro das veias, por exemplo, além de outros métodos cirúrgicos. O importante é saber que quanto mais cedo, menos dor, menor o risco. Por isso, se está de pé, descanse. Se está sentado, levante-se. Seja como for, a prevenção está no movimento. Eu era uma pessoa muito sedentária, então eu comecei a fazer exercício físico, eu fui atrás de um educador físico para me ajudar nessa questão do emagrecimento. Tento ainda, com muita dificuldade, mas estou tentando mudar os hábitos alimentares, que é muito importante também, né? Tanto para o emagrecimento quanto para uma questão de saúde em geral. Mas eu acho que a maior mudança mesmo que eu tive foi em relação a começar a me mexer.